Minha irmã mandou uma mensagem: você não está convidada para o casamento. Adeus, perdedora. Minha mãe respondeu com um emoji de coração. Eu digitei: perfeito. Então vou cancelar meus pagamentos da conta. Eles continuaram brincando no grupo da família, mas na manhã seguinte, tudo tinha mudado. É triste contar essa parte da minha vida, mas aqui está. É sobre o momento em que minha irmã decidiu que eu não era boa bastante para fazer parte do casamento dela depois de eu praticamente ter ajudado a construir tudo do zero. E como uma simples mensagem de texto acabou desencadeando uma reação em cadeia que ninguém esperava. Nem ela, nem meus pais, nem eu. Aconteceu em uma quinta-feira qualquer, enquanto eu estava no Target. Eu não estava procurando nada específico, só passeando depois do trabalho para limpar a mente. Tinha uma cestinha com algumas velas e barras de proteína. Não estava pensando na Amanda, nem no casamento, nem no fato de que não falávamos havia alguns dias. Tudo parecia normal. Então, meu celular vibrou. Era o grupo do casamento, aquele que chamávamos de Family Wedding Crew Ring. Abri achando que seria algo sobre o jantar de ensaio ou alguma dúvida sobre a decoração das mesas. Mas o que vi foram 5 palavras que, por um instante, nem fizeram sentido. Você não está convidada. Adeus, perdedora. Só isso. Sem contexto, sem explicação. Minha irmã Amanda mandou como se estivesse pedindo um café. E logo abaixo, minha mãe respondeu apenas com um coração. Nenhuma frase, só o emoji como uma espécie de selo de aprovação distorcido. Fiquei parada no meio do corredor de lanches, relendo a mensagem várias vezes. Esperei que alguém dissesse que era brincadeira, ou que o celular da Amanda tinha sido roubado ou hackeado. Mas ninguém disse nada. O grupo ficou em silêncio. Coloquei a cesta em uma prateleira qualquer e saí da loja sem falar com ninguém. Naquela noite, não respondi. Fiquei observando. Algumas horas depois, eles estavam de volta ao grupo, conversando como se nada tivesse acontecido. Amanda postou um TikTok de uma noiva rindo. Minha mãe comentou, tão verdade. E meu pai escreveu, finalmente, sem drama. Foi ali que eu percebi não era um engano. Eles realmente queriam me excluir. Depois de tudo que eu tinha feito. E o pior, eles esqueceram que eu estava pagando por quase tudo. O local da cerimônia, no meu cartão de crédito. Aquele vestido de $2.000 que a Amanda tanto queria? Eu dei o sinal. As flores, o cardápio de degustação, os convites com caligrafia, até as amostras de bolo tudo por minha conta. Amanda sempre dizia que me reembolsaria depois, quando começassem a chegar os presentes de casamento. Meus pais prometeram ajudar quando pudessem, mas nunca ajudaram. Eu vinha guardando todos os recibos, literalmente. Então, finalmente respondi, perfeito. Então vou remover meus pagamentos da conta. Ninguém me levou a sério. Amanda respondeu com um meme de uma pistola de dinheiro. Minha mãe escreveu, não seja dramática, querida. Meu pai mandou um joinha, como se estivéssemos falando sobre cores de tinta. Então fiquei quieta. E comecei a fazer umas ligações. O local do casamento foi o primeiro a cancelar imediatamente. O depósito estava em meu nome. O mesmo aconteceu com a florista. O buffet precisou de um pouco mais de convencimento, mas assim que viram meu nome no contrato, cancelaram o pedido. A loja do vestido foi a única que hesitou. Amanda já tinha feito uma prova, mas quando eu lembrei que o pagamento inicial fora meu e que eu não havia autorizado as alterações, eles concordaram em suspender tudo. Às 11 horas da manhã do dia seguinte, o casamento simplesmente não existia mais. Às 12h22, Amanda me mandou uma mensagem: o que você fez? Eu não respondi. E aí veio a enxurrada. Minha mãe disse que eu estava arruinando tudo. Amanda me chamou de desequilibrada. Meu pai escreveu que era exatamente por isso que não queriam que eu me envolvesse desde o começo. Eles mandaram 18 mensagens em 10 minutos. Às 15h36, Amanda ficou em silêncio por um instante. Depois mandou: você tem 1 hora para consertar isso, ou eu conto para todo mundo o que você fez com o Ryan. Eu ri. Não porque fosse engraçado, mas porque mostrava o desespero dela.
Agora ela estava lançando ameaças, tentando ver se alguma funcionava. Fiz uma captura de tela e bloqueei. Amanda achou que podia me excluir e ainda ficar com tudo que eu tinha dado. Meus pais achavam que, se me ignorassem tempo suficiente, eu acabaria cedendo. O que eles não perceberam é que eu finalmente tinha chegado ao meu limite. Eles queriam um casamento sem mim? Ótimo! Que tentassem fazer um sem o meu dinheiro. Os primeiros dias depois de eu cancelar tudo foram surpreendentemente tranquilos. Eu esperava uma explosão, mas parecia que eles tinham entrado em modo de contenção de danos ou talvez em choque. Amanda me deu unfollow em tudo, Instagram, Facebook, até no Vemo. Minha mãe me mandou uma mensagem de 2 parágrafos dizendo que estava decepcionada com a forma como eu tinha lidado com as coisas e esperava que eu caísse em mim antes que fosse tarde demais. Meu pai me enviou um link do YouTube com um vídeo sobre perdão. Eu nem abri. Eles pararam antes de implorar. Acho que ainda acreditavam que eu cederia, que me sentiria culpada, que acordaria no meio da noite, suando frio, e mandaria uma mensagem de desculpas com um emoji chorando e uma promessa de pagar tudo de novo. Mas eu não fiz isso. Eu tinha acabado. Uma semana depois, Amanda postou uma foto com outro vestido de noiva. Dava para ver que era um modelo de prateleira. Ela parecia furiosa. A legenda dizia algo como, novo vestido. O outro estava amaldiçoado, cara com olhos virando. Os comentários estavam cheios de amigas elogiando, dizendo que ela estava linda, que aquele era muito mais a cara dela. Mas eu percebi os likes estavam baixos. Bem mais baixos que o normal. Naquela noite, por volta das 22 horas, recebi uma ligação da minha tia Cati. Ela nem tentou puxar conversa. Disse que Amanda estava contando por aí que eu tinha tido um colapso e que tentei arruinar o casamento por inveja. Disse também que minha mãe andava dizendo que eu era instável e que vinha causando problemas há anos. Eu ouvi a hesitação na voz dela. Ela não acreditava totalmente, mas também não queria se meter. Então ela fez a pergunta que eu já sabia que viria: você realmente cancelou tudo? Eu disse que sim e que não me arrependia. Ela ficou em silêncio por um segundo e respondeu apenas: uau, bom pra você. Depois disso, a notícia começou a se espalhar. 2 dias depois, minha prima Sara me mandou mensagem perguntando se era verdade que Amanda e Ryan estavam tentando organizar um casamento no quintal, já que não conseguiam encontrar um local disponível em tão pouco tempo, e que a florista se recusará a trabalhar com eles sem minha autorização. Eu não respondi, mas comecei a receber mensagens de números que não reconhecia: a mãe do Ryan, uma das madrinhas da Amanda, um primo distante que não falava comigo há uns 5 anos. Todos tentando uma abordagem diferente: culpa, bajulação, fingindo preocupação. Oi, ouvi dizer que houve uma confusão com o planejamento. Só queria saber se você está bem. Amanda disse que você decidiu se afastar. Quer que eu ajude a resolver as coisas? Desculpa por toda essa confusão, sabe como é, casamento é sempre estresse. Ignorei todos. 3 dias antes da data em que o casamento deveria acontecer, minha mãe apareceu no meu apartamento. Eu não atendi. Ela ficou do lado de fora por quase 15 minutos. Observei pelo olho mágico enquanto ela tocava a campainha 2 vezes e, por fim, foi embora. 10 minutos depois, recebi uma mensagem dela: por favor, fala com a gente. Ainda dá para consertar isso. Fiquei olhando para aquela mensagem por um bom tempo. Pensei em todos os anos sendo tratada como uma carteira com pernas. O modo como sempre esperavam que eu ajudasse porque eu tinha um emprego fixo e não tinha marido nem filhos. O jeito como me usavam, repetidamente, chamando isso de amor. Então eu apaguei a mensagem. Que eles dessem um jeito agora. O casamento estava desmoronando, o orçamento havia sumido e o tempo corria contra eles. Queriam me excluir? Pois que descobrissem até onde conseguiam ir sem mim. 2 dias antes do casamento, recebi uma solicitação no Vemo da Amanda, $7.800. Sem mensagem, sem contexto, só um número, como se eu fosse uma patrocinadora esquecida de mandar sua doação. Recusei. 10 minutos depois, chegou outra. Mesma quantia. Ainda sem mensagem. Recusei de novo e dessa vez, bloqueei ela no Vemo completamente.
Foi nesse momento que tudo ficou real, senti como se o último fio tivesse se rompido. Mais tarde, naquela tarde, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Não abri de imediato. Deixei ali enquanto fazia o jantar, regava as plantas, e servia uma taça de vinho. Quando finalmente li, não me surpreendi. Era Amanda. Eu sei que você está brava, mas já deu para entender o recado. Já estamos comprometidos com várias coisas. Você cancelar tudo só estraga tudo para mim. Por favor, não destrua meu futuro só para se vingar. Essa última frase: não destrua meu futuro, como se eu fosse a responsável por segurar a marreta que ela mesma empunhou. Como se eles não tivessem me expulsado do grupo e me humilhado na frente da família e dos amigos. Como se não tivessem rido quando eu disse que estava me retirando. Eu não respondi. Bloqueei o número. Naquela noite, recebi uma ligação do local do casamento, aquele que Amanda amava tanto, o mesmo onde ela chorou durante a visita. A mulher do outro lado da linha falava com calma, mas foi direta. Alguém havia ligado fingindo ser eu, pedindo para reverter o cancelamento. Quando ela solicitou a verificação de identidade por e-mail, a pessoa desligou. Ela só queria me avisar que havia sinalizado o caso no sistema. Agradeci. Ela não fez perguntas. Eles estavam tentando desfazer o estrago em silêncio, mas tudo estava em meu nome: cada assinatura, cada e-mail, cada comprovante de pagamento. Eu tinha resolvido tudo, e agora eles estavam desesperados. Na manhã seguinte, encontrei um e-mail longo do meu pai na caixa de entrada. Assunto: vamos consertar isso. Ele começou com um pedido de desculpas brando, daqueles que você escreve quando quer manipular alguém sem parecer que está fazendo isso. Disse que as palavras da Amanda tinham sido impulsivas, que o clima estava tenso, que a mensagem não tinha a intenção de me magoar, mesmo tendo feito exatamente isso. Depois afirmou que entendia minha frustração, mas que eu precisava ver o quadro maior. Você ainda tem tempo para corrigir isso, escreveu, como se eu fosse quem tivesse destruído algo sagrado. Terminou com uma promessa vaga de que me reembolsaria depois que a poeira baixasse. Essa parte me fez rir. Não havia mais poeira, só destroços. Mais tarde, naquele mesmo dia, Amanda postou algo nos stories do Instagram. Uma selfie em preto e branco, sem maquiagem, com os olhos tristes, segurando uma caneca de café. Por cima da foto, ela escreveu: o pior tipo de traição sempre vem das pessoas mais próximas. Ela não me marcou, não precisava. Todo mundo sabia. As mensagens começaram a chegar como uma enxurrada. Amigos da faculdade, primos distantes, pessoas com quem eu tinha falado 2 vezes em 10 anos, de repente aparecendo do nada. Oi, ouvi dizer que rolou um drama com o casamento. Espero que você esteja bem. Não quero me meter, mas estão falando umas coisas e queria saber o seu lado. A Amanda está dizendo umas coisas bem sérias. Só queria entender antes de responder. Ignorei todos. Enquanto isso, as informações internas continuavam chegando. Minha prima Sara me ligou do carro, sussurrando como se estivesse vazando um segredo de estado. O plano do casamento no quintal tinha desabado. O vizinho havia denunciado a prefeitura depois de ver um monte de cadeiras dobráveis e uma tenda enorme sendo montada sem permissão. Um fiscal do Corpo de Bombeiros apareceu e mandou parar tudo. A empresa de buffet colocou o nome da Amanda na lista negra depois que ela tentou usar minha antiga fatura como prova de que tinha uma conta com eles. A loja do vestido se recusou a liberar o traje até que o restante do valor fosse pago. Ninguém tinha esse dinheiro disponível. E, pelo que soube, o Ryan noivo estava a um passo de cancelar tudo. Ele comentou com um dos padrinhos: se é isso que significa casar com a família dela, talvez eu precise repensar as coisas. Então veio a mensagem que mudou tudo. Apareceu no grupo da família. Eu nunca saí dele, acho que eles nem perceberam que eu ainda podia ver. Mamãe, a gente não consegue fazer isso sem ela. Não dá, Amanda. Amanda, e daí? Vamos implorar, é isso? Papai, a gente oferece pagar o que devemos. Ela vai ceder. Ela sempre cede. Essa última frase ficou ecoando na minha cabeça. Ela sempre cede. Como se eu fosse uma máquina de refrigerante que bastava chutar com força para sair o que eles queriam. Eu não respondi. Só fiquei observando o caos de longe.
Eles achavam que eu era fácil, que bastaria um joguinho de culpa e umas desculpas falsas para eu abrir a carteira de novo. Mas dessa vez era diferente. Eles queriam me usar como um cartão de crédito com sentimentos e não seria mais assim. O casamento estava a 2 dias de acontecer. Sem local, sem fornecedores, sem vestido, sem plano B. Eles queimaram a ponte e ficaram de pé nas cinzas, esperando que eu a reconstruísse para eles. E eu simplesmente segui em frente. Na manhã do que seria o jantar de ensaio da Amanda, o silêncio era assustador. Nenhuma nova mensagem, nenhuma ligação, nenhum erro de digitação no grupo. Pela primeira vez em semanas, meu celular estava completamente quieto. E foi assim que eu soube que algo estava por vir. Eles não tinham desistido, só estavam se reorganizando. Passei o dia fingindo que não me importava, fui ao mercado, tomei um café, lavei roupa. Mas, no fundo, eu sentia dava para perceber o clima se formando. Quem cresce numa família como a minha aprende a sentir quando a tempestade está prestes a chegar. Ela veio às 18h42. Uma batida na porta. Deliberada. Não era o tipo de batida que se confunde com a de um vizinho. Quando olhei pelo olho mágico, congelei. Ela Amanda estava irreconhecível. O cabelo bagunçado, os olhos vermelhos, e uma sacola plástica de supermercado na mão. Eu não abri a porta. Só fiquei parada, observando. Depois de 1 minuto, ela falou através da madeira. Jane, por favor. Eu sei que você está aí. Eu não respondi. Então ela começou a chorar. Lágrimas de verdade. Daquelas que não são ensaiadas. Ela disse que Ryan tinha ido embora na noite anterior. Aparentemente, ele fez as malas depois da última briga, algo sobre não querer começar um casamento endividado com a irmã dela. Ela contou que a organizadora de casamentos, a substituta que contratou às pressas, também tinha desistido naquela manhã. Então, Amanda disse algo que eu não esperava: eu sei que você me odeia, mas, por favor, eu não posso voltar para casa da mamãe. Eles estão me culpando por tudo. Aquilo me fez hesitar. Abri a porta pela metade. Amanda parecia menor, de algum jeito. Não só fisicamente, era como se tivesse perdido a armadura que sempre usava. Ela me entregou a sacola de supermercado. Dentro, havia um monte de envelopes presos com elástico, recibos, contratos, cheques cancelados, todos com a minha caligrafia. Disse que mamãe os tinha encontrado em uma gaveta, os mesmos que usávamos para organizar as finanças do casamento, e mandou que Amanda me entregasse para provarem que eu não tinha nada a receber. Mas, quando Amanda abriu os envelopes, percebeu algo. A maioria das contribuições da família, que ela achava que nossos pais tinham feito, eram duplicatas falsas. Fui eu quem pagou cada uma delas. Ela jurou que não sabia. Que mamãe tinha dito que eu me ofereci para cobrir tudo porque me sentia sozinha e queria me sentir parte da família. Essa foi a parte inesperada. Não o fato de terem mentido, disso eu já estava acostumada, mas o fato de Amanda realmente parecer acreditar no que dizia. Ela não estava ali para pedir dinheiro. Estava ali porque, finalmente, tinha enxergado a verdade. Ficamos em silêncio por um tempo. Ela me perguntou se eu estava feliz agora. Eu disse, não. Expliquei que não queria vingança, só queria parar de ser tratada como o cartão de crédito da família. E então veio o golpe final. Enquanto estávamos ali sentadas, meu celular vibrou. Um novo e-mail do local do casamento. Aparentemente, minha mãe tinha ligado para eles mais cedo, fingindo ser minha assistente pessoal, tentando reativar a reserva e cobrar tudo na minha conta outra vez. O gerente percebeu na hora. Rastreou o número e anexou no e-mail como prova, dizendo que o caso seria marcado como tentativa de fraude. Amanda leu o e-mail. Seu rosto empalideceu. Ela sussurrou: ela realmente fez isso? Eu apenas assenti. Dessa vez, Amanda não chorou. Apenas se levantou, disse que precisava resolver uma coisa e foi embora sem olhar para trás. Naquela noite, não recebi mensagem de ninguém. Nem de Amanda, nem de mamãe, nem de papai. Até que, às 2h07 da manhã, meu celular acendeu com uma mensagem dela. Uma única linha: você vai se arrepender do que começou. Sem emoji de coração dessa vez.
e foi nesse instante que percebi aquilo não tinha acabado. Nem de longe. Na manhã seguinte a mensagem da minha mãe: "Você vai se arrepender do que começou", eu não senti medo. Nem culpa. Nada do que ela esperava. Senti algo diferente, algo firme. Eu passei anos tentando manter a paz, pagando por coisas que eles não podiam bancar, engolindo comentários, abrindo espaço para os surtos da Amanda e para as desculpas dos nossos pais. Mas dessa vez, eu só observava tudo desmoronar de longe, pela primeira vez, não tentava salvá-los. Às 12h08, Amanda ligou. Deixei tocar uma vez e atendi. Ela não começou com um pedido de desculpas. Nem perguntou como eu estava. Foi direto ao ponto. Ryan ainda tinha ido embora. Estava morando no quarto de hóspedes do irmão e disse que precisava de tempo para pensar. O casamento seria no dia seguinte. Os convidados tinham cancelado. O bolo derretera na garagem de alguém. O vestido ainda estava sequestrado. Não sobrava nada além do nome no documento. Ela disse que ia casar mesmo assim, só ela e Ryan, no cartório, se ele aparecesse. Disse que não queria mais nada, sem flores, sem música, sem convidados. Então me pediu um empréstimo. Não uma ajuda, um empréstimo. Fiquei em silêncio. Ela disse que não era truque, que tinha visto os recibos, que agora entendia o quanto estava envolvida na mentira e por quanto tempo nossos pais tinham usado nós duas de maneiras diferentes. Jurou que não sabia das falsas restituições e que realmente acreditava que mamãe e papai tinham ajudado, e que eu só tinha pago mais porque estava entediada ou carente. Pedi que me mandasse o valor de que precisava. A mensagem chegou mais tarde naquela noite, $2.600. O suficiente para o registro, um vestido simples de loja de departamento e um jantar barato com meia dúzia de pessoas que nem sabiam ou se importavam com o que tinha acontecido. Não respondi naquela hora. Em vez disso, abri meu laptop e passei uma hora redigindo um contrato de empréstimo formal. Valor total, pagamentos mensais, juros baixos só o bastante para deixar claro que não era de graça. Um vencimento por mês, multa por atraso, linguagem jurídica, e uma cláusula de consequência se ela deixasse de pagar mais de 2 parcelas. Ao meio-dia do dia seguinte, nos encontramos em uma lanchonete neutra, onde ninguém nos conhecia. Ela chegou pequena, sem maquiagem, olheiras profundas, de moletom e cabelo preso. Não pediu nada. Eu deslizei os papéis pela mesa. Ela não fez nenhuma pergunta. Leu uma vez, assinou cada página. Sem comentários, sem ironia, só caneta e papel, fiz a transferência ali mesmo, na frente dela. Ela não agradeceu. Apenas dobrou os papéis, colocou na bolsa e foi embora. A cerimônia no cartório aconteceu no dia seguinte. Ryan apareceu por pouco, mas apareceu. Eles não postaram nada nas redes sociais. Eu só soube porque nossa tia Lisa me encaminhou uma foto borrada que Amanda tinha mandado, com a legenda: "Conseguimos. Por favor, não perguntem nada." Achei que tudo terminaria ali até receber, por e-mail, não impresso, um convite para um jantar de comemoração em um restaurante local. Nenhuma menção ao drama, só uma nota vaga e educada, falando sobre a finalmente começar esse novo capítulo. Dava para ver que o convite tinha sido feito às pressas. Eu respondi com um anão no RSVP, mas ainda assim enviei um presente. Pedi que fosse entregue ao restaurante 10 minutos antes do jantar começar. O embrulho estava impecável, papel prateado, laço branco, sem cartão. Dentro da caixa, havia uma moldura 8x10 com uma cópia impressa do comprovante do depósito do local original da cerimônia, aquele que Amanda tinha me implorado para pagar 6 meses antes, jurando que me devolveria assim que recebesse o dinheiro do casamento. Atrás da moldura, colada com fita, estava uma cópia ampliada do contrato de empréstimo, impressa em papel grosso. A assinatura da Amanda destacada em amarelo. A taxa de juros circulada. A data de vencimento sublinhada. Parecia um anúncio de casamento se a pessoa não lesse com atenção. Eu não estava lá para ver a reação, mas nem precisei. Às 9 da noite, as mensagens começaram a chegar. Minha prima Paige escreveu: "Meu Deus, isso foi gelado." Uma das amigas da Amanda mandou um emoji rindo. Até o irmão do Ryan me seguiu no Instagram. Ninguém podia fingir mais. Eles tinham rido quando eu disse que estava me retirando.
Contaram para todo mundo que eu tinha surtado, que eu tinha arruinado o grande evento da família. Fizeram piadas no grupo enquanto gastavam o meu dinheiro. E agora, cada pessoa naquele jantar viu quem realmente pagou pelo casamento, quem limpou a bagunça, quem guardou os recibos. Amanda começou a fazer os pagamentos no mês seguinte. Pontual. Depósito direto. Sem mensagem, sem atraso, sem adiantamento, só o silêncio de uma dívida sendo quitada que todos à mesa lembravam bem. Quando o primeiro pagamento caiu $237,65, exatamente no dia 3, como dizia o contrato, não pareceu uma vitória. Pareceu um reconhecimento silencioso de que a fantasia tinha acabado. Que ela sabia que, dessa vez, eu não ia desaparecer. Que a faxina não era gratuita. E ela não tentou disfarçar. Nenhum bilhete, nenhum pedido de desculpas. Só o dinheiro caindo na minha conta. O silêncio dos meus pais, esse sim, foi ensurdecedor. Depois da explosão, o que quer que tenha acontecido a portas fechadas quando ela mostrou os recibos, eu nunca mais ouvi nada deles. Nem uma mensagem passivo-agressiva. Nem parabéns de aniversário. Nenhum espero que você esteja bem. Foi como se tivessem me arrancado da árvore genealógica, de forma silenciosa e definitiva. E tudo bem. Eu não precisava mais de nada deles. O que eu não esperava era mudança no resto da família. Primeiro, foi sutil, curtir em uma postagem minha de um primo que eu não via desde a faculdade. Depois, uma figurinha engraçada da tia Lisa, sem legenda, uma espécie de oferta de paz. Aos poucos, começaram a se aproximar. Convites para almoçar. A gente nunca teve tempo de colocar o papo em dia. Mensagens de checagem disfarçadas de curiosidade. Eu não me apressei para responder. Deixei que ficassem com o desconforto por um tempo. Mas havia uma coisa que sempre voltava à tona, sempre dita em voz baixa, com um risinho meio nervoso presente. Aquela caixa prateada que eu mandei entregar no jantar de celebração acabou ganhando vida própria. Pelo que me contaram, alguém filmou o momento em que Amanda abriu o namorado de uma prima, gravou tudo no celular. Ninguém esperava nada de especial, por isso o salão ficou em completo silêncio quando ela tirou da caixa o recibo emoldurado do depósito e virou a moldura para ver o contrato de empréstimo ampliado. Ouviu-se o arrastar de cadeiras, o tilintar de taças. Uma das tias soltou, audivelmente, "Meu Deus!" O vídeo nunca foi parar na internet, mas começou a circular em mensagens privadas, como uma relíquia familiar. 2 meses depois, numa festa de aniversário, uma mulher que eu mal conhecia me perguntou: "Espera, foi você quem mandou a moldura no jantar do casamento?" Quando eu disse que sim, ela apenas sorriu e comentou: "Icônico." Amanda nunca falou sobre o assunto, mas também nunca jogou a moldura fora. Pelo que soube, o Ryan fez ela tirar da parede depois que se mudaram juntos. Disse que aquilo trazia energia ruim. Ela enfiou a moldura numa caixa no armário, mas quando nossa prima Paige ajudou a empacotar as coisas, viu que ela ainda estava lá, embrulhada no mesmo papel prateado, como se um dia fosse precisar dela de novo. Amanda continuou pagando o empréstimo em dia, todos os meses. Nos primeiros, era puro silêncio, só o depósito entrando na minha conta. No 4º mês, ela mandou uma notinha, ainda pagando, ainda lembrando. No 6º, a mensagem mudou um pouco. Eu já nem lembro as palavras exatas, só que nunca se tornou algo amigável entre nós. A gente nunca voltou a ser irmãs como as pessoas esperam. Não houve reconciliação de feriado, nem abraço choroso com taças de vinho e perdão. Apenas um ritmo quieto, transacional, no qual nos encaixamos. Ela sentindo culpa e eu, não respondendo. E, sinceramente, isso foi mais encerramento do que eu jamais imaginei ter. Meus pais ainda não falam comigo, mas eu sei que ouvem sobre mim. Toda vez que tem alguma reunião de família, um churrasco, um chá de bebê, qualquer evento, o assunto volta. Não o drama, não a briga, nem o empréstimo. O presente. A história que se recusa a morrer. Eles comentam o quão frio foi, o quão calculado, o quão cruel. Dizem como se fosse algo ruim, mas o tom sempre muda quando percebem que eu guardei os recibos. Literalmente. Que eu fiz eles se lembrarem. Que eu não gritei, não discuti, só enviei um pacote. E desde então, são eles que estão desembrulhando tudo.
Amanda vai terminar de pagar o empréstimo em 16 meses. Não há nada que ela possa dizer para pagar o que aconteceu. E eu não preciso que ela diga nada. Porque a verdadeira dívida não é o dinheiro. É a lembrança. E essa é minha para guardar.